Bem, nós estamos recebendo aqui no nosso canal o Coronel José Vicente. O Coronel José Vicente, vocês sabem, já tem uma entrevista no nosso canal, é um coronel da PM de São Paulo, um especialista que conhece profundamente a questão da segurança pública, e eu estava até comentando, brincando, que, usando a linguagem do futebol, que ele não tira apenas nas divididas, ou seja, mas que tem sempre aquele toque, uma visão do campo que não nós necessariamente temos, por não sermos do ofício, né? Mas acompanhamos, como no campo da cidadania, ou no campo da história, mas sem conhecer especificamente a segurança pública no seu interior e como ela se constrói num estado mais populoso do Brasil, que é o estado de São Paulo. Então, primeiro, queria agradecer a gentileza do coronel, e segundo, perguntar, claro, é inevitável, sobre os acontecimentos do Guarujá. Para quem não sabe e acompanha nosso canal, acho que todos sabem, mas não custa brevemente recordar, um soldado da Rota, de 23 anos, um jovem, foi assassinado, e algo que, claro, absolutamente intolerável, inaceitável, lá no Guarujá, aqui na Baixada Santista. Para quem não é de São Paulo, nós temos o Litoral Sul, o Litoral Norte e a Baixada Santista. E foi justamente no Guarujá. E houve uma repressão policial. Inicialmente tinha morrido 8 pessoas de uma comunidade, depois 10, falam em 12, alguns falam em 19, 14, cada hora é um número, até não se sabe o número de mortes. E os supostos envolvidos na operação, no tiro que assassinou o jovem soldado, já se entregaram à polícia. Eu pergunto ao senhor, com a especialidade que o senhor tem, com a experiência que o senhor tem, o senhor acha que foi correta a ação da polícia lá no Guarujá? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Ô, Vila, obrigado pelo convite e participar do seu canal. Olha, essa é uma pergunta interessante. Achar que foi correto? Eu acho que foi anormal, eu estranho e acho uma situação muito preocupante, porque não é comum uma operação policial ter um resultado de tantas mortes assim. Aliás, nenhuma operação pode ser considerada bem-sucedida quando há morte, seja por parte dos policiais como vítima, seja de outras pessoas, mesmo os piores bandidos. Uma morte nunca se comemora, mesmo sendo o pior bandido, e também é motivo de preocupação, porque a polícia, ela em geral, ela deve fazer e mostrar que faz uma ação, ou suas ações, seu conjunto de ações, suas políticas, sua estratégia de trabalho, de uma forma muito vinculada, muito obediente às normas legais. Não só legais, mas normas éticas também, que nem sempre estão nas leis, como certos valores de respeito, né, de sobriedade de suas ações, etc. E causa estranheza realmente quando nós temos uma situação como essa, que há muito tempo não acontece aqui em São Paulo. O Estado de São Paulo, sempre bom lembrar, vem de uma progressão de melhorias substanciais no uso da força por parte da sua polícia, principalmente da PM, que está nas ruas. E essa melhora significa dizer uma redução de letalidade. O ano passado, ano 2022, das 27 unidades federativas, o Estado de São Paulo foi o 24ª unidade federativa em letalidade policial proporcional, naturalmente, à sua população. Então, nesse caso, ele tem uma nuance, primeiro, de causar estranheza e preocupação, porque não deveria ter acontecido da maneira como aconteceu. Mas se foi correto ou não, nós vamos ter que aguardar a apuração. Essa apuração tem múltiplas fontes de ação para apurar. A Polícia Civil faz seu inquérito, esse inquérito vai parar no Ministério Público de qualquer jeito. A PM também faz sua investigação, cada morte, cada agressão é um inquérito feito, e o Ministério Público que faz a fiscalização de todos esses inquéritos e pode devolver para pedir novas investigações ou novas provas para serem colocadas dentro de que nós chamamos dos autos, né? Aquela pastona onde hoje tudo digital, onde estão esses dados que vão inocentar ou acusar os policiais da boa ou má prática do trabalho profissional. É importante observar que desta vez, Elvira, os policiais terão um fator que pode facilitar corroborar as suas alegações, ou pode colocá-los em uma situação, que são as câmeras corporais. São câmeras que são colocadas no peito aqui dos policiais. Elas começaram a ser desenvolvidas já há 9 anos aqui no estado de São Paulo, é um dos sistemas mais avançados do mundo,
E elas gravam continuamente ao longo de todo o trabalho policial, independente da ação do policial. A gravação é automática. E essas imagens, elas não podem ser alteradas também, elas vão ser colocadas através do software, vão ser baixadas para um arquivo. O que os investigadores vão fazer, da PM, Polícia Civil, do Ministério Público, mesmo da ouvidoria, é ver as imagens de cada um dos fatos. Essas imagens, elas são catalogadas quando são feito o download delas, e um telão pode mostrar até 4 imagens simultâneas daquele mesmo caso. 4 PMs, por exemplo, cuidando de um indivíduo, atirando, lutando contra ele, as imagens serão colocadas de forma simultânea e serão examinadas. Portanto, não alongando muito, Vila, desta vez nós vamos ter oportunidade de ver tecnicamente quem tem razão. Se são as entidades que estão reclamando do uso excessivo da força, ou se é o governo que, prematuramente, na minha avaliação, disse que a ação foi bem sucedida. Não se pode dizer que a avaliação, uma operação bem sucedida com tantos mortos num curto espaço de tempo assim. Perfeito. Eu estou, como eu já disse ao coronel, mas quem nos acompanha, eu estou anotando aqui as questões que o coronel apontou como as mais importantes, que muitas vezes as pessoas pensam que quem está no celular, olhando no celular, não. Estou avisando a quem nos acompanha que eu estou anotando, e são questões que o senhor colocou, que eu estou aqui pensando. Como, então, a área do Guarujá, vale lembrar, já há muito tempo, não é desse governo, mas há muito tempo, foi paulatinamente considerada uma área violenta, né? E acontecendo uma série de roubos, uma situação muito grave, e o noticiário policial sobre a região sempre acabou mostrando isso, infelizmente. No episódio em tela, grave, claro, a morte de um jovem soldado de 23 anos, claro que deixa todos indignados, mas temos uma ação que alguns chamam, não eu, mas eu lendo no UOL, de chacina, que também não sei se isso poderia ser chamado de chacina ou não, porque nós estamos no início das investigações, como o senhor muito bem lembrou. A pergunta que eu coloco ao senhor é o seguinte: como trabalhar em comunidades grandes, complexas, onde há sérios problemas sociais, como a polícia pode fazer esse trabalho preventivo de inteligência, de repressão, quando necessário, em situações limite, como são dessas comunidades? Eu sei que a polícia não cabe resolver problemas sociais, isso é da estrutura maior de Estado, mas como ter uma outra relação polícia-comunidade? É um desafio que eu disse na CNN hoje, desculpe minha longa questão, que eu temo que aquele espírito do Rio de Janeiro, sem ser bairrista da ação policial no Rio, chegue a São Paulo. Não existe o meu bairrismo do Rio versus São Paulo, como nós tínhamos no passado. O Rio é uma grande cidade, acho que é a mais bonita do mundo, mas eu fico muito preocupado com o que aconteceu no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, como estabelecer uma relação cidadã entre polícia e comunidade? Primeiro, uma informação, Vila, preliminar a respeito disso. O Santos teve, nesse primeiro semestre, apenas 4 assassinatos. Isso é padrão de Noruega, tá? Uma cidade de 15 mil habitantes, 415 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o ano passado, a cidade de Santos teve 20 homicídios o ano todo. Deve ter hoje, esse próximo ano, deve ter metade disso, pelo andar da carruagem. Vai chegar 10, 12 esse ano. O ano passado foram 20. Para você ter uma ideia, New Orleans é uma cidade bonita, tem 50 mil habitantes a menos que Santos. Santos teve 20, lá teve 280. Santos portanto, uma das cidades mais pacíficas do Brasil. Guarujá não é tão pacífica assim, mas também, com em torno de 8 mortes por 100 mil habitantes, é praticamente quase um terço do padrão nacional. O que acontece é que nós temos comunidades ali que sofrem e não entra na estatística porque não morre gente, mas tem outras formas de violência que elas são submetidas. O Estado de São Paulo, principalmente através da PM, que era que ocupa os espaços nas ruas, vem de um sucesso da redução da violência. Essa redução da violência ela acontece principalmente nos bairros mais pobres, Vila. Não acontece nos jardins, onde se mata pouca gente, mas justamente nos bairros das pessoas mais vulneráveis. Um articulista da Folha, acho que é o Samuel Pessoa, se não me engano, ele diz que quem mais salva jovens pretos pobres no Brasil é a PM de São Paulo.
pela redução que teve. Eu acompanho desde 1998 um bairro típico desse de periferia, que é o Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, que há 20 anos atrás, 30 anos, era uma das áreas mais violentas do Brasil. O Capão Redondo, que tinha na ocasião cerca de 280 mil habitantes, ele registrou 195 mortes em 1998. Com 70 mil habitantes a mais, agora o ano passado, de 195 caiu para menos de 30. Essa evolução, apesar dos dramáticos problemas sociais, problemas da nossa legislação, as deficiências todas que nós temos, Capão Redondo não é diferente da periferia de Fortaleza ou de Aracaju, o fato é que se vive um pouco melhor em relação à violência. O que nós temos sistematicamente, Vira, é uma certa comportamento de polícia, e não é só aqui no São Paulo, Rio ou Brasil. Nós temos uma bipolaridade policial que é muito frequente acontecer, mas principalmente no Brasil. Ou seja, tem hora que é um grande apelo de polícia comunitária, São Paulo se desenvolveu bem nessa área, mas de repente vem o apelo da polícia repressiva, com aquelas grandes viaturas, fuzis, policiais com o fardamento amarelo, não sei porque resolveram copiar a farda do exército americano no Iraque, Afeganistão, ou fardas camufladas. Só a favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, já que você mencionou, é uma favela de 40 mil habitantes, teve mais de 300 operações ao longo de 20 anos. Se a operação funcionasse, a partir da 20ª não entrava mais bandido lá, né? Então, há um risco, inclusive, da gente estar nesse outro lado do pêndulo, da PM de São Paulo embarcar nessa ideia. Os bandidos são perigosos, são mesmo. Eles precisam de repressão dura. Não, precisam ser contidos. Há um momento certo, correto, técnico e legal de fazer a repressão. Ela não pode perder esse bonde da legalidade, da ética, da eficiência. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque, veja bem, o governo anterior, o governo Dória, ele resolveu espalhar um monte de rotas pelo Estado. Então, ele criou 15 ou 17 batalhões de ações especiais. Ele falou, são batalhões tipo rota. Eu admito que a gente tem a necessidade de alguns batalhões desses, um no Vale do Paraíba, outro na região de Campina, outra na região dos presídios lá de Venceslau, mas 15 foi drenando efetivo de batalhões territoriais que fazem prevenção efetiva para essas unidades de repressão. Então, é Sim. preciso fazer com muito cuidado, refinar a estratégia da segurança das polícias de São Paulo. Como que o senhor avalia, já que o senhor citou o Rio, houve ali no governo Sérgio Cabral as unidades de polícia pacificadora, né? As UPPs, que na época foi recebido como uma grande novidade. Bem, parece que acabou não dando certo, mas em um breve período foi visto como uma espécie de salvação nacional, uma linguagem mais vulgar. Essa que acho que é o nó da questão. Como o senhor tem condições, é possível que o senhor citou o caso do Jacarezinho, eu não sabia o número de operações, uma coisa assustadora se dividir por ano, né? Por que experiências como aquela, que pareciam no início exitosas, podia ser mera propaganda e não ser algo concreto, mas não sei, eu estou aqui em São Paulo acompanhando, eu lembro quando até enfincaram a bandeira do Brasil lá no morro, parecia território de um outro país e estava voltando a ser o território nosso. Como analisar, por exemplo, uma experiência da UPP lá no Rio? Olha, a UPP, ela foi bem intencionada, mas ela foi falha, porque o secretário da Segurança na época, assim como o governador, estamos falando aí de Sérgio Cabral, ele queria fazer alguma coisa pirotécnica, queria mostrar serviço. E o secretário é um delegado da Polícia Federal, muito bem intencionado, mas ele não tinha uma visão global da gestão da segurança pública, porque o delegado da Polícia Federal sabe fazer bem inquérito, mas não gestão de policiamento, é uma coisa muito diferente. E essa UPP foi apartada do resto da polícia. Essa é uma primeira questão. E uma segunda questão, para resumir, é uma coisa que acontece constantemente. Mesmo quando você adota uma estratégia bem-sucedida, troca o governo e, de repente, elimina-se a coisa, mesmo que esteja indo bem. Alguém quer deixar a sua nova marca, quer colocar uma plaquinha metálica com o seu nome, a data por onde passou ali. Todo mundo parece que quer ser faraó na gestão pública. E o que nós percebemos é que elas foram abandonadas.
Algumas precisavam ser recicladas, mas existem algumas ainda que persistem, são grandes comunidades. A Rocinha, por exemplo, tem 90 mil habitantes e tem uma UPP lá, porque se imagina uma cidade de 90 mil habitantes, acho que Bragança Paulista tem uma população assim, ela precisa de uma companhia, às vezes um batalhão da PM para dar conta de uma população tão grande. E colocam uns gatos pingados, mirrados lá, porque a favela precisa só de um pouquinho. Tanto a Rocinha como o Jacarezinho, tudo termininho aí no Rio de Janeiro, são comunidades que precisam da proteção contínua da polícia. Não aquela polícia que entra, bate, atira, bate e sai em poucas horas. Só no Jacarezinho foram mortas pela polícia nos confrontos mais de 200 pessoas, mais de 220 anos. Nós estamos falando de um escândalo de 12 ou 14 aqui, estamos falando de 200 lá da mesma comunidade. Porque é erro de estratégia. Aqui nós estamos com o problema da Cracolândia, aqui em São Paulo, voltando aos nossos problemas também, e Sim. eu conversei com um coronel que cuidou daquela região, ele falou, o problema da Cracolândia é que falta continuidade. A Cracolândia precisa de um grande gestor, o governador de São Paulo está tentando fazer isso, ele nomeou o vice-governador para a coordenação desse trabalho. Ele vale muito para a secretaria, o vice-governador está acima do secretário, tem mais poder, mais autoridade, e ele também tem poder político de se articular com as prefeituras, com o judiciário, com o Ministério Público, etc. Então, qual é o problema? Nós esperamos que haja um bom plano e haja uma consistência, uma permanência, continuidade desse trabalho, que ele já vem avançando. A Cracolândia hoje tem menos da metade do que tinha há 7 anos atrás. Cracolândia é um fenômeno parecido como esse que teve lá em Zurique, teve em Viena, teve em Amsterdã, teve em Nova York, teve até em Lisboa, lá, num bairro chamado Casão Ventoso, que durou uns 15 anos. Então, persistência, sim. Então, esse é o grande problema. O Rio de Janeiro está tentando ainda achar o seu caminho para melhorar a segurança pública. Está difícil de achar, Vila. Deixa eu perguntar uma coisa que acho que eu falei até hoje, eu estava nesse caso na CNN, não sei, a gente fala tanto durante o dia, mas é o seguinte, nós temos um secretário que era um tenente da Polícia Militar, né? Quando estava em exercício, vamos falar assim, numa linguagem mais vulgar. Há um problema, quando a gente tem uma cadeia de comando, ou nas Forças Armadas, ou nas polícias militares, no caso do Exército eu conheço um pouco mais, por ter estudado, por tabela, nos períodos de história do Brasil, e até pesquisei há muitos anos atrás no arquivo do Exército, lá no Rio de Janeiro. Você tem toda uma cadeia de comando. É muito difícil um general bater continência para um capitão, né, vamos dizer assim. É complicado. Eu lembro que até o general Figueiredo atropelaram a promoção dele, faz muitos anos atrás, ele ser um general de 4 estrelas, ele deu carona em vários no Almanaque do Exército, porque era uma questão colocada à época de militar que, para exercer o governo, você foi um general de 4 estrelas. Bem, tudo bem, ele passou o selo, ultrapassando ao mais antigo. No caso da PM, não causa estranheza, eu digo o seguinte, porque eu já estive na Academia do Barro Branco, acho que algumas vezes, dando palestras. Conversei com os oficiais e, para mim, o que me chamou a atenção era o alto nível dos oficiais, intelectual e conhecimento. Na Praça Coronel Fernando Prestes, para quem nos acompanha, onde tem lá o Comando Geral, também. O que me chamou a atenção foi isso, e a internacionalização dos oficiais, ou seja, que viajam, vão ao exterior, aprendem experiências, e tinha inclusive uma delegação estrangeira visitando, naquele momento, a Polícia Militar. Não cria assim uma certa desconforto, essa acho que seria a melhor expressão, você ter, fazia muito tempo que não tinha, um oficial da PM de uma baixa patente entre os oficiais para ser para ser o secretário de Segurança Pública. Na verdade, isso nunca aconteceu, Vila. Você falou até da questão do Figueiredo, mas o Exército, nas Forças Armadas, tiveram que fazer continência com o capitão Bolsonaro, um capitão reformado também, né? E o governador Tarcísio é capitão da reserva também do Exército. Ele foi capitão da arma de engenharia e saiu do Exército quando fez concurso para uma atividade da burocracia do governo federal. Há um desconforto inicial, houve esse desconforto inicial, sim, mas é uma posição de confiança do governo e a PM assimilou essa situação.
E habilmente o secretário, então, o capitão Derrite, o secretário da Segurança, ele sempre tem deixado bem claro o que acontece lá dentro da PM, as indicações, as promoções, as movimentações, tá, que estabelece toda a estrutura de autoridades da PM, é problema do comandante-geral. Eu não indico, não sugiro, não falo, não critico, não reformo. Essa é a postura dele, é uma postura cautelosa e está indo bem. Ele tem mostrado muita habilidade de coordenação, porque ali ele está fazendo uma operação de caráter político. Eu visitei, já que você falou visita ao exterior, eu visitei a polícia em Nova York 5 vezes, Vera. E Puxa, algumas vezes falei com o que lá tem o chefe do departamento de polícia, que é um oficial de carreira, tem um 4 estrelas, lógico, estrela de general, e tem o comissário-chefe, o commissioner, que eles chamam lá, que é um cargo político, como um secretário da segurança, só que a polícia lá é municipal. Tá? Há um tempo atrás, tínhamos lá até um sujeito que fez carreira no bombeiro e foi ser o comissário-chefe da polícia de Nova York, sem entender nada da polícia. Essas coisas muitas vezes podem parecer estranhas, mas quando se está lá, tem-se uma coordenação estratégica política. E isso, às vezes, tem sua conveniência. Vamos pensar uma outra comparação. Nós tivemos aí, ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, com exceção da época do Dória, que nós tínhamos o general 4 estrelas, por sinal, fez uma ótima gestão também, o general Camilo, mas nós tivemos uma sucessão de promotores como secretário da Segurança. E a PM se questiona, mas é melhor um promotor ou um capitão? O que eles estão achando, pelas minhas conversas, Vila, eles preferem o capitão. É um dos nossos. E a gente percebe nas redes, eu participo de vários grupos no WhatsApp. O WhatsApp hoje virou uma série de clubes que a gente pertence, sem carteirinha, que eles dão um apoio irrestrito ao secretário, porque é um dos nossos. Então, aquele momento de estranheza e dificuldade, no meu entendimento, ele está sendo superado. Né? Estamos no início de gestão. A Polícia Civil sentia um pouco, né, um integrante da outra instituição, sempre está uma certa sim. rivalidade aí subentendida, mas essa habilidade política, já que Derrite é um político hoje, ela também está funcionando por esse aspecto. Ele está sendo bastante habilidoso, aparentemente está indo bem. Uma última questão, coronel, abusando de sua paciência, é a seguinte: já que o senhor citou o caso norte-americano, o senhor é a favor da fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar? Olha, Vila, eu já fui a favor. Sim, Há 20 anos, quando eu estava defendendo essa situação, porque as polícias no mundo todo são uma polícia única, em princípio, né? Mas existem outros arranjos que seriam menos conflitivos do que fazer essa unificação. Nós tivemos uma unificação com a Guarda Civil em 1970. Eu era da Força Pública e eu vi os traumas e dramas que nós tivemos. E seria bastante complicado. Nós poderíamos aperfeiçoar o modelo institucional. E talvez o modelo chileno, isso poderia ser um grande debate da academia, das duas polícias também, e amadurecendo gradualmente. O modelo chileno parece interessante, porque lá eles têm uma polícia nacional, diferente daqui, que são polícias estaduais. Nos Estados Unidos são polícias municipais. Mas lá, os carabineiros, é uma polícia militar nacional, sim. eles têm delegacias, atendem, investigam crimes que têm pena até 5 anos. Crimes de menor potencial ofensivo, como nós chamamos aqui. E há uma polícia de investigações. Em Portugal também tem assim. E essa polícia de investigação, ela vai fazer, então, cuidar da investigação dos crimes de maior gravidade. Crimes de maior gravidade são os crimes mais violentos, os homicídios, os grandes assaltos, crime organizado, etc, etc. Então, seria um arranjo talvez melhor. Tiraria a Polícia Civil dessas pequenas delegacias da cidade, por exemplo, dos bairros, e lotaria em grandes núcleos de investigação mais efetiva dos crimes mais preocupantes. Talvez seja uma outra opção, uma terceira opção entre fundir ou deixar como está. Bem, foi um grande prazer conversar com o Coronel José Vicente. Vejam que
porque as pessoas muitas vezes falam da polícia sem conhecê-la, né, da polícia militar especialmente, e como o coronel colocou questões que são fundamentais, e esse conhecimento do que está ocorrendo no mundo, e a experiência, troca de experiência entre as polícias de diferentes continentes, diferentes cidades, que vivem problemas econômicos e sociais diferentes que os nossos, cada uma tem a sua especificidade, e quão importante é isso para enfrentar as nossas questões aqui no Brasil, e aí ele apresentou também o coronel as questões também do Rio, né, de passagem, e o episódio mais recente do Guarujá, que vamos ver como é que isso vai terminar em termos de investigação. Então, eu agradeço muito, muito, muito a gentileza do coronel de ter me atendido, muito obrigado, e numa próxima oportunidade eu quero ter outra vez a liberdade, nós podemos conversar, porque acho que as reflexões do senhor enriquecem a quem acompanha o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite de estar mais uma vez com você. É uma honra para mim estar com você, Vila. Eu aprecio muito o seu tipo de análise dos grandes problemas nacionais, da nossa política, do nosso cotidiano. E eu gostaria um dia de conversar com você um pouquinho sobre história, tá? Você é um grande professor de história. História da polícia, história da segurança pública, tem fatos interessantíssimos que a gente poderia narrar para a nossa audiência aí. Um grande abraço para você e para toda a audiência. Tá bom, um grande abraço para o senhor. Até a próxima.